O projeto Vida pelo Trânsito apresentou ontem na Universidade Estadual de Maringá dados de acidentes e mortes no trânsito da cidade aqui em 2021. A apresentação mostrou que houve queda de 13,6% no número de mortes em 2021 em relação a 2020. No ano passado foram registrados 2.938 acidentes de trânsito, sendo 2.669 acidentes com vítimas, com 38 mortes. O número de acidentes com vítimas fatais foi 8% maior que em 2020. Das mortes, 55% aqui é que chama a atenção da gente no que foi divulgado ontem. 55% das mortes foram de motociclistas e praticamente metade por colisão contra algum anteparo, postes ou árvores. Outro dado importante é que 60% dessas vítimas estavam com carteira nacional de habilitação, a CNH irregular ou simplesmente não tinham o documento. Eu vou começar com o Agnaldo Vieira. A gente há algum tempo falava aqui de motocicletas, Agnaldo, e você usava uma frase que eu sempre me chamou a atenção. Você falava, Paulo, moto é um problema, parece que tem duas rodas, foi feito para cair. Aí eu fico pensando se é a falta de cuidado, se é a displicência, o que é que leva esses números aqui para os motociclistas serem os mais, eu vou colocar prejudicados, mas não sei se essa é a palavra no trânsito de Maringá. 55% das mortes são de motociclistas no trânsito da cidade. Primeiramente, nós temos um grande número de motocicletas na cidade, né? Isso facilita, enfim, o transporte, pessoas que acabam saindo muitas vezes do transporte coletivo e adquirem seu primeiro veículo, que é uma motocicleta, mais econômica, enfim. Então, a probabilidade de acidentes envolvendo esse grupo é maior. E também nós temos aí o outro lado, que é às vezes a displicência, né? Alguns motociclistas, nós temos também, né, alta velocidade, enfim, alguns sem carteira de habilitação, e em outros casos eles são envolvidos também por maus motoristas nos carros, enfim, que acabam algumas vezes fazendo uma conversão, atravessando uma preferencial, e o motociclista, ele é o para-choque, né? Não tem como se defender, e num acidente ele sempre é a vítima maior. Eu acho que seria uma maior conscientização de que os motociclistas precisam ter mais cuidado, todos, né, em verdade, porque o trânsito poderia diminuir, né? Campanhas publicitárias, e as pessoas veem os exemplos nesses acidentes, principalmente das pessoas que ficam com sequelas ou até as que chegam ao óbito. É a conscientização, porque esse número, infelizmente, que era para diminuir, tem aumentado. Então, é se conscientizar que você tem que sair da sua casa e voltar. E muitos deles, infelizmente, não voltaram. Professor Jorge, é o veículo mais rápido, é o veículo mais ágil para o trânsito, para as entregas? A gente viu um aumento muito grande desses veículos circulando aí, principalmente com essas entregas. E aí, professor, qual que é a maneira da gente conseguir evitar esses acidentes aí, principalmente com motocicletas? Primeiro, entender quais são as causas deste número tão preocupante ou alarmante. Tem uma pesquisa que mostrou que o grupo considerado de risco é o homem, adulto jovem, classe média baixa, e que usa a moto como meio de transporte. Dentro disso, a metade dos casos foi provocada por imprudência. A outra parcela, né, dos acidentes por veículos em má conservação. Então, temos aí as causas bem claras. O pessoal deve usar seu equipamento, respeitar as sinais de trânsito, e a relação entre os motoristas e os motociclistas também está entre as causas. E aí eu tenho que dizer que em família, esta semana, faleceu um primo, que é o Thiago Souza, em um acidente de moto. Então, atinge todas as famílias, e uma situação de dor em que é necessário tomar algumas medidas. E já sugeriria para o setor de trânsito que aumente o estacionamento de motos pela cidade, porque o número cresce a cada dia, e se vê que as motos têm que se estacionar hoje entre carros, o que vai criando um conflito que me parece desnecessário. Portanto, pensar, o Aguinaldo aponta um aumento das motos na cidade, é necessário então aumentar as vagas de estacionamento de motos pela cidade, principalmente na área central. Luiz Neto.
Paulo, as mortes de trânsito, elas estão ligadas a vários aspectos, né? Entre eles o álcool. A gente sabe que na pandemia reduziu drasticamente o número de motociclistas que perderam suas vidas no trânsito pelo simples fato dos bares estarem fechados, toque de recolher, né? Que possibilitou que caísse o número de acidentes e consequentemente, o número de mortes no trânsito. O fato é, Paula, que a gente está numa retomada, né? Uma outra perspectiva. Em 2021, nós tivemos 3 mil acidentes e a questão não é só de conscientização, Paulo, é de fiscalização também para os veículos que estão irregulares. A Polícia Militar vem fazendo blitz, o CETRAN também, e é importante esse trabalho, porque nós temos muitos veículos que são mexidos e muitos veículos que estão irregulares na mão aí de pessoas que, consequentemente, não zelam pela sua vida, então não vão zelar também pela do próximo, né? A gente tem que lembrar que não é só, talvez, a pessoa que está dirigindo que vai se prejudicar, mas um terceiro que vai se envolver no acidente. Pamela Bussolini. Então, Paulo, as motos, elas, né, têm aumentado ano após ano, né, e dia após dia o seu uso, né, por todas essas questões que vocês já falaram muito bem, e ainda porque é um transporte econômico, né, e na atual conjuntura é tudo que as pessoas querem. O que eu acho que a gente precisa mesmo é de uma conscientização, porque realmente a gente vê principalmente os entregadores passando e dá até um gelo no coração. A gente entende que eles precisam fazer essas entregas de forma rápida, de forma célere, mas é preciso que eles pensem na vida deles em primeiro lugar, e realmente eles correm muitos riscos. Então, talvez uma campanha aí pesada de conscientização seria o ideal. Professora Luciana, a Pamela tocou num assunto aqui que me mexeu com a minha imaginação. A gente criou uma dinâmica nova na pandemia. Os pedidos. E aí as motocicletas são importantes. Em contrapartida, a gente vê que elas são o mais prejudicado no trânsito. Como tentar equalizar essa situação? Paulo, é difícil porque a moto ela é um veículo muito perigoso. As pessoas são completamente desprotegidas, é o capacete e pronto. E o trânsito de Maringá é um trânsito muito complicado. As pessoas são mal educadas, muitas delas, muitas não dirigem bem. Eu vou falar por mim. Eu tenho carro, tenho habilitação, mas eu não dirijo aqui em Maringá. E assim, sempre tem alguém me trazendo, me levando. Até meu irmão fala, nossa, tem 2 pessoas que são as piores motoristas do mundo, você e a Dona Inês. Só que a Dona Inês tem uns 80 anos. Então sobra eu. Então assim, eu não dirijo. Agora, o problema dos acidentes automobilísticos são mais assim, álcool, imprudência. Agora, as motos, tem muitas, né? Proliferou, a época da pandemia, então muita gente fazendo bico, fazendo entrega, ficou mais difícil. E eles não têm cuidado também. A falta de educação dos motociclistas e a falta de cuidado é muito grande. Quantas vezes já tiraram o nosso retrovisor com o joelho? Sabe? De passar assim tão colado e arrancar com o joelho. Então é muito complicado. A imprudência é muito grande. Morre por imprudência, sabe, Paula? É difícil.